Alô a todos! Primeiramente, é um prazer ter todos aqui para essa conversa tão importante em mais um episódio da nossa série sobre o patrimônio cultural. Dessa vez, falando sobre as suas esquadrias. E é claro que, falando do patrimônio histórico de São Luís do Maranhão, não poderíamos pensar em outra pessoa senão Margarete Gomes de Figueiredo. Formada em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade de Pernambuco, além de doutora em Engenharia Civil pela Universidade de Aveiro, sendo uma figura com muita experiência para o tópico de patrimônio histórico. Mas antes de realmente conversarmos e trazermos essa convidada tão especial para o nosso podcast, eu gostaria de contextualizar um pouquinho sobre o que são as esquadrias. Termo técnico que talvez não esteja ao alcance de todas. Essas esquadrias, elas são simplesmente as estruturas responsáveis por fechar os vãos nas construções, nessas casas, isto é, as portas e as janelas. Termos que talvez sejam mais simples de entender, mas que junto formam esse grupo chamado esquadrias. Bom, Margarete, agora trazendo para a nossa conversa, para você começar a iniciar, a destrinchar sobre esse assunto, a gente tem a primeira pergunta. Sobre a produção dessas esquadrias antigas, quais materiais e processos eram os mais comuns naquela época? Antes de iniciarmos a nossa entrevista, farei uma breve contextualização sobre o restauro de bens patrimoniais. Considera-se que a salvaguarda do patrimônio cultural de uma nação envolve questões que dizem respeito à preservação de coisas, pessoas, ideias, lugares, paisagem natural e paisagem construída. Entre esses bens, nós iremos falar hoje sobre o sistema construtivo e restauro das esquadrias tradicionais do patrimônio edificado. Os elementos constituintes da esquadria são o próprio material de sua estrutura, que na maioria das vezes é a madeira, as ferragens e as vedações de vidro. Segundo as recomendações de restauro da Carta de Veneza de 1964, algumas diretrizes devem ser observadas, a exemplo das seguintes. A restauração deve ser de caráter excepcional. Os materiais utilizados na restauração devem ser originais. Os procedimentos devem estar fundamentados em documentos autênticos. Podem ser utilizadas técnicas modernas, desde que as técnicas tradicionais forem inadequadas para a reconstituição do monumento. Devem ser respeitados, quando válido, os elementos acrescidos ao monumento em diferentes épocas. E, quando houver substituições de partes faltantes, o procedimento deve primar pela harmonia do conjunto, assim como deve cuidar para que fique clara a distinção entre a parte que houve a intervenção e a parte original. Agora, falando sobre a conservação e restauro, de que forma você colocaria aqui as causas dos desgastes, como umidade, o tempo mesmo em si, influenciam no estado de conservação dessas esquadrias, em especial na nossa realidade? A deterioração das construções antigas é geralmente causada pelo desgaste natural devido ao longo tempo de existência. Com as esquadrias não é diferente. A principal causa de danos é o ataque de cupins e a má conservação de seu revestimento. A exemplo da pintura que a protege da infiltração da água e da insolação, que provocam o apodrecimento e o ressecamento da madeira. As esquadrias de ferro fundido estão sujeitas à corrosão provocada pela umidade quando perdem a camada de pintura que as protege. Quanto aos beirais, há uma solução arquitetônica elaborada para afastar as águas de chuva da parede, protegendo assim as esquadrias. Trata-se de uma ligeira curvatura do telhado que é gerada pelo uso do contrafeito, peça de madeira que determinam a mudança na inclinação principal. Bom, ainda dando continuidade a essa conversa,
como que você diria que funciona esse processo tradicional de restauração de uma esquadria? E quais você diria a esse público que seriam os maiores desafios, talvez encontrados nesse processo para essa conservação? Ao intervir em um imóvel de interesse patrimonial, no caso aqui em sua esquadria, considerar que uma construção antiga possui um sistema construtivo tradicional acumulado ao longo dos anos de sua existência. Por isso, é imprescindível conhecer bem a edificação antes de qualquer intervenção. É necessário ter um diagnóstico bem fundamentado, identificando todas as anomalias que comprometem a sua preservação. O processo de intervenção, em geral, envolve uma série de dados relativos a 3 etapas do processo, ou seja, identificação e conhecimento do bem, diagnóstico e, finalmente, proposta de intervenção. Durante esse processo de intervenção, deve ser feito registro fotográfico com o objetivo de documentar o seu estado antes das intervenções. Ótimo, ótimo, mas agora caminhando para o encerramento dessa entrevista, a nossa última pergunta seria simplesmente se haveria alguma forma ou o que você diria como manual de restauro que permitisse a esse próprio morador fazer essa manutenção das esquadrias que se encontram na sua residência. Uma pergunta assim bem genérica, mas para finalizar com uma chave de ouro, para assim que o morador possa finalmente entender o que ele pode resolver e de qual maneira diretamente ele pode resolver esse problema. Uma recomendação importante para os moradores de centro histórico é conhecer noções sobre a conservação preventiva, para evitar danos futuros ao seu imóvel. Nesse sentido, recomendamos algumas ações. As portas e janelas necessitam de vistorias constantes para detectar focos de cupim ou brocas. Nas janelas e porta deve-se observar se a água de chuva tem escoamento para fora, para evitar o seu apodrecimento. Nem todas as tintas são apropriadas para madeira. Então, antes de qualquer intervenção no seu imóvel, procure a orientação dos órgãos de patrimônio. Por fim, gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui nesse podcast, agradecer Margarete por ter se disponibilizado para falar nesse assunto tão importante, e eu espero que possamos ter contribuído para que você entenda um pouquinho mais sobre a conservação das suas esquadrias.